A palavra de Deus não traz dúvida, ela traz certeza, fé, ela mexe com o nosso intelecto, com a razão. Por isso, vamos buscar em Deus a direção e direcionar a nossa vida, né? Pautar a nossa vida de acordo com essa palavra. Vamos pedir a direção de Deus. Ó meu Senhor, nos conduza pela fé na Tua palavra, fala conosco e abra os olhos da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Veja que muitos dos assuntos estão em volta da circuncisão, ou dos assuntos da lei, né? Entre os judeus e os gentios. Os gentios não faziam a circuncisão e também não seguiam as leis que Moisés havia determinado. Mas muitos deles, mesmo sem saber a lei de Moisés, cumpriam a lei, porque eram homens tementes, eram homens zelosos por si próprio, pelo próximo. Quer dizer, eles mesmo que inconscientemente estavam cumprindo a lei. Então, aqueles homens judeus, eles terminavam criando uma confusão tão grande no meio da igreja, porque queriam que todos fossem igual a eles. Ninguém é igual a ninguém. E aí, olha só o que Paulo vem falando no 2. Em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, aos judeus no caso. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Eu falo como homem, quer dizer, ele está falando a opinião, ele está dando a opinião dele, né? E quando ele fala de maneira nenhuma, né, que Deus aqui no versículo 2, né, que por causa da incredulidade de alguns, será que vai anular a fidelidade de Deus? Claro que não. Então, ele fala, e se a injustiça que nos foi causada, e se essa injustiça for a causa da justiça de Deus, quer dizer, se eu estou sofrendo uma injustiça, e se foi Deus que permitiu ela, né? Eu tenho que estar fiel, eu tenho que permanecer sobre a palavra de Deus, confiando que tudo vai passar e que tudo tem um propósito. O problema é quando a pessoa mistura a fé com sentimentos. E essa fé misturada com sentimentos leva ela a uma insatisfação, não a revolta. E essa insatisfação leva ela a perder a fé. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário. Ele diz assim: se alguns foram incrédulos, Paulo questiona se a incredulidade de algumas pessoas aniquilará a fidelidade de Deus. Ele mesmo responde afirmando que de maneira nenhuma isso pode acontecer. Os judeus foram privilegiados por receberem as Escrituras, porém, muitos não creram nelas, principalmente no que se referia ao Messias. Contudo, as promessas divinas feitas a Abraão e aos seus descendentes na ocasião da aliança jamais deixaria de ser cumpridas. Quer dizer, independentemente se os antigos creram ou não no Senhor Jesus como Messias, o plano de redenção se concretizou e até hoje se cumpre na vida daqueles que creem. Portanto, quem crer no Salvador e for fiel a Ele, desfrutará das suas bênçãos e, acima de tudo, da salvação. Porém, quem não crer não terá direito a nada do que está prometido na sua palavra. É muito forte, sabe por quê? Qualquer pessoa que creia agora no Senhor Jesus, ele tem direito às mesmas promessas que o povo de Israel tem, nós passamos a ter também. O 6. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação deste é a justa. Quer dizer, haviam pessoas que diziam assim, vamos fazer o que é errado
para que a gente possa ser perdoado. Vamos conhecer o que é mal para que depois a gente venha praticar o bem. Não faz sentido, né? Se eu sei o que é mal, eu não vou escolher o que é mal. Senão eu vou estar fazendo o que Adão e Eva fez. Olha, coma dessa fruta que você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Para que eu quero conhecer o mal? Se eu já sei o caminho certo, eu não vou fazer o que é errado. No 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A peçanha é um veneno da cobra, né? Ele está citando aqui um salmo de Davi, mas também fazendo referência àquelas pessoas que lutavam para que a lei fosse cumprida também nos gentios. E aí ele diz no 14, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando falta o temor, falta tudo, falta sabedoria. A pessoa, ela não precisa nem do diabo. Quando ela perde o temor, ela não precisa nem do diabo guiando ela. Ela sozinha vai se guiar para os caminhos errados. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui neste comentário. Não há temor de Deus. À medida que o tempo passa e o fim do mundo se aproxima, o ser humano vai se tornando cada vez mais irreverente e desrespeitoso para com Deus e com a sua palavra. As pessoas se entregam ao pecado, cometem injustiça contra o próximo, mentem, enganam e difamam, como se tudo isso não pudessem lhe trazer qualquer consequência. Contudo, o justo Deus observa as suas atitudes e não as deixará impunes, caso não se arrependam. Quer dizer, tudo isso vai enchendo uma medida de pecado, né? Hoje a humanidade vem se perdendo cada vez mais, perdendo o pudor, perdendo o respeito, perdendo o amor. Há um esfriamento generalizado do amor. No 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Por exemplo, qual era a questão aqui? Nenhum ser humano foi capaz de se salvar através da lei, quer dizer, obedecer 100% à lei sem cometer nenhum pecado. Lembra aqueles judeus que pegaram aquela mulher em flagrante adultério, levaram ela para ser condenada a Jesus. E Jesus não condenou ela e, ainda mais, a livrou daquela condenação de apedrejamento que era destinada a quem é pego numa situação como dela. Mas Jesus fez o seguinte, ele falou assim, quem aqui não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, aqueles homens, eles se consideravam cumpridores da lei, eles se achavam tementes a Deus, mas naquelas palavras que Jesus usou, eles se sentiram condenados pela sua consciência, quer dizer, cada um deles se lembrou do que eles haviam feito de errado e se compararam com aquele erro daquela mulher, né? Então eles não condenaram aquela mulher porque eles também estavam condenados. Eles também seriam dignos de serem apedrejados naquele momento junto com aquela mulher. Então cada um foi para sua casa, cada um se desviou daquilo ali e foi embora e ficou só a mulher e Jesus. E Jesus olhando para ela falou, nem eu te condeno. Mas o segredo, ele falou, vai, não peques mais. Por quê? Porque hoje nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus que nos cobre. E ele lava-nos dos pecados. Naquele tempo, a pessoa que cometia um pecado, ela precisava sacrificar um animal. Só que o animal não lavava ela do pecado, apenas cobria. Quer dizer, é como se apenas a pessoa estivesse nua, então veste ela, agora tapou a nudez. Mas a nudez dela continua debaixo das roupas. Mas o sangue do Senhor Jesus nos cobre, nos limpa.
nos protege, nos faz estar vestidos diante de Deus. Então, por isso que ele fala sobre a justificação pelo sangue do Senhor Jesus. No 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer, o Senhor Jesus veio, cumpriu toda a lei, e ele foi então o Cordeiro Santo, perfeito, pelo sacrifício nosso, em troca do nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, a nossa morte, e nos deu em troca a vida que ele tinha, o direito à vida que ele tinha. No 22, isto é, a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Quer dizer, tanto os judeus como os gentios, todos pecaram indistintamente, todos precisam do Senhor Jesus para se salvar. Ninguém consegue se salvar por si mesmo. No 24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa graça é uma dádiva imerecida. Não merecíamos, mas recebemos a salvação, a vida. Então, o Senhor Jesus assumiu a morte do pecado, e nós assumimos a sua vida, porque ele foi correto, ele foi limpo, ele foi perfeito aqui na terra. Então, nós assumimos essa graça. Não tínhamos nenhum direito sequer a isso, mas ele foi o Cordeiro Santo que nos justificou. Então é uma graça, mas não é tão de graça quanto pareça. Exige de nós sacrifício, a renúncia. Você precisa sacrificar suas vontades, seus instintos, seus sentimentos. Você precisa sacrificar tudo para que a vontade de Deus prevaleça em você. O centro, você esteja realmente plantado no centro da vontade de Deus. O 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Bispo Macedo escreve assim: propiciação pela fé. Na antiga aliança, o sangue dos animais sacrificados para a remissão de pecados não tinha poder para remover as transgressões, mas apenas para cobri-las. Porém, o sacrifício dos animais que eram levados ao altar apontava para o perfeito sacrifício que o próprio Deus ofereceria no Gólgota, para o perdão de todos os nossos pecados e para a salvação da nossa alma. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, a justiça divina se manifestou perante todos, por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus. Assim, aquele que invoca o seu nome será salvo. E que glorioso, né? Nós recebemos a salvação pelo seu sangue e somos justificados dos nossos pecados. E aí agora no 27 ele diz assim: onde está logo a vanglória? É excluída. Porque por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Olha só, a fé sobrenatural, nos justifica. Porque sem ela, sem a fé, você não vai crer que Jesus morreu por você na cruz, que ele derramou o sangue dele por você. A fé tem que estar sempre forte para que você possa manifestar a fé salvadora, a fé que vai levar você à salvação. No 29, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, e que o justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Quer dizer, hoje, o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela veio dar sentido à velha, né? Se a lei não foi capaz de salvar, agora eu posso estar debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, lavado e justificado pelo sangue do Senhor Jesus. E quando eu for
cumprir a lei, né? Que é o segundo mandamento, que é amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou estar sendo perfeito. Porque mesmo que eu fale, e mesmo que alguém me faça mal, e dentro de mim surja aquele desejo de guardar mágoa contra aquela pessoa, mas eu me arrependo e falo, meu Deus, eu não quero guardar mágoa, mas eu perdoo aquela pessoa que está me ofendendo, eu perdoo ela, que o Senhor tenha misericórdia dela como o Senhor tem misericórdia de mim. Que o Senhor abençoe ela como o Senhor me abençoa. Então eu estou orando por aqueles que me odeiam. O que eu estou fazendo? Cumprindo a lei. Mesmo que contrariando minha vontade. Digamos que minha vontade, diante daquelas pessoas que me ofenderam, que me fizeram mal, era me vingar. Era causar o mal a elas também. Era poder revidar. Era poder fazer o dobro do que elas estavam fazendo. Se elas me desejaram mal, a minha vontade, a vontade da minha carne era fazer com que elas tivessem o dobro do que elas desejaram para mim. Mas quando eu estou no Espírito, na fé, então eu vou orar por elas. Vou ter misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia delas, como o Senhor tem de mim. Quer dizer, eu estou praticando a lei. Quando eu pratico a lei, então eu estou sendo justificado por ela, mas acima de tudo está o sangue do Senhor Jesus derramado. Se nós vivermos só pela lei, ninguém foi capaz de obedecer ela, não. Mas quando a gente vive debaixo da graça do Senhor Jesus, a gente olha para o sacrifício e tudo que aconteceu com o Senhor Jesus, a gente entende que tudo que está acontecendo conosco não é nada diante do que Ele passou, do que Ele viveu. Amém? Reflita nessas palavras e segue em frente nessa caminhada da fé. Deus abençoe, porque Ele é com você.